Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, amém? É muito bom estar na casa do Senhor e eu espero que a gente nunca deixe de estar aqui por algo que está acontecendo nesse mundo aí fora. Eu creio que tudo está no controle nas mãos do Senhor e dia desses eu estava orando, né? Na madrugada, o Senhor me chama. E então ali eu, num momento assim, bem tranquilo, que não tinha nada, nenhum barulho, eu comecei a, como se diz, viajar, né? A gente viaja, né? Quando a gente está orando assim. Eu comecei a viajar ali no pensamento e visualizando, e idolatrando e adorando o tamanho do nosso Deus. A grandeza do nosso Senhor. E eu comecei a imaginar quão grande Ele é diante de tudo que nós vemos aqui. Tão grande Ele é assim, diante dos mares, diante das montanhas, o sol, que nós mal conseguimos olhar para Ele, né? E eu comecei assim a idolatrar mesmo o Senhor. Eu acho que eu fiquei mais de meia hora ali, adorando toda a imensidão do Senhor. E o Senhor me levou a lembrar, assim, uma vez que eu estive em Campos do Jordão, e lá tem a Pedra do Elefante, né? Não sei se alguém conhece aqui. E de lá do alto eu via um vale. Aquele vale todo plantado, sabe? Todo cheio de árvores verdes. E é uma grandeza enorme olhar lá de cima e ver aquilo. E eu me emocionei naquele tempo, quando eu vi. E nesse dia que eu estava contemplando a grandeza de Deus ali no meu quarto, eu lembrei desse vale, lembrei da plantação que tinha ali. E elas simplesmente estavam ali. E nós simplesmente estamos aqui hoje, né? E nós não pedimos para estarmos aqui. E nós nem um minuto nós imaginamos como nós estamos aqui, a não ser pela ciência, né? Que faz o pai, a mãe, a semente e tal, né? E gera-se os filhos, e nós crescemos e somos vida aqui nesse mundo. Então, assim, tudo aquilo eu fui contemplando, e eu fui olhando, e fui vendo toda aquela grandeza do Senhor. Eu falei, Pai, eu sou igual um grãozinho de areia aqui. Eu acho que Deus, olhando de cima, nos olha como grãozinhos tão pequenos aqui, tão insignificante talvez. E eu falei isso para o Senhor. E Ele, naquela hora, Ele me disse, não. Você não é insignificante. Você é uma semente. E quando o Senhor falou para mim que eu era uma semente, eu acordei na manhã seguinte pensando no que seria uma semente nas mãos de Deus. E naquele momento o Senhor foi me trazendo palavra dele sobre a semente. E eu quero que os irmãos abram aqui comigo, porque foi uma passagem assim que Deus me deu. Abra aí em Mateus 13, 24, que é as parábolas de Jesus quando ele esteve aqui. E ele falava nas parábolas sobre as sementes, amém? E o Senhor naquele dia também me trouxe uma lembrança. Eu já li um livro, e nesse livro, o autor do livro, ele comentava sobre um amigo, que um dia eles falando sobre, eu gosto muito de pensar em viajar, sabe? Eu quero muito fazer uma viagem, minhas filhas sabem que é um sonho, né, de ir para a Turquia, e eu tenho esse desejo, e eu busco tudo que é relacionado a esse país. Então, eu li esse livro, e nesse livro tinha uma parte que falava exatamente, o autor falando de que numa conversa sobre viagens incríveis com um amigo, eles estavam conversando e esse amigo relatou para ele que numa viagem sobrevoando o deserto, ele viu uma pequena floresta no deserto. E naquele momento chamou a atenção dele para aquele deserto, tinha uma floresta. Quando ele pousou o avião,
ele foi perguntar o que seria aquela floresta em meio ao deserto. Então ele descobriu que houve uma pesquisa, estavam fazendo uma pesquisa científica já há alguns anos, e que aquela floresta foi canalizada a água para aquele local, e ali já começou a crescer aquelas plantas. As sementes já estavam lá, amém? Não foi colocado semente, foi colocado água. E as sementes cresceram, germinaram e virou uma floresta naquele lugar desértico que não tem água. Então, a partir disso que o Senhor foi me trazendo, eu quero que os irmãos abram aí e acompanhem comigo. É bem curtinha essa passagem, só vamos ler um pedacinho, só para relatar aquilo que o Senhor me mostrou. Mateus 13, 24. Diz assim: ele contou, essa daqui é a mensagem, então é um pouquinho diferente de vocês, mas é tudo a mesma palavra, amém? No 24 do capítulo 13 de Mateus, ele diz essa parábola. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Então aqui eu consigo ver assim que o bom fazendeiro é o Senhor nosso Deus. E que Ele plantou na terra uma boa semente. Eu já imagino, porque assim, gente, quando vocês forem meditar na palavra, amém? Vocês fazem assim uma ilustração na cabeça, né? Porque eu ilustro, quando eu estou lendo a palavra, eu já estou imaginando, por quê? Porque aí parece que eu guardo melhor, entendeu a palavra? E ali a gente vê ali em Jundiapeba, quem vai para Jundiapeba, tem vários campos de plantação, né? E ali eu lembrei que o Senhor, o fazendeiro, é como se ele tivesse um campo muito grande e ali ele colocasse várias sementes, como a gente vê ali em Jundiapeba, e ali cresce, germina as plantas. E o Senhor, né, aqui no caso, diz que eram boas sementes. Continuando, depois fala-se do joio em meio ao trigo, e que isso é coisas que vai acontecendo ao decorrer da vida, que as pessoas se perdem, que entra a malignidade e outras coisas. Mas eu quero falar da boa semente, amém, irmãos? Então, continuando aqui em Mateus 13, no versículo 31. Uma outra parábola do Senhor. Ele diz: o reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninho em seus ramos. Continuando, e mais uma parábola, mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Então eu fui ali meditar nessa palavra, nessa semente ali do grão de mostarda. É uma semente pequena, nós já vimos aqui na igreja, nós já pegamos na mão, né? A pastora uma vez entregou para todos, né, quem estava aqui. É bem pequena aquela semente, e eu comecei a ver naquela semente, a humanidade sendo aquela semente, cada um de vocês como aquela semente, e que nós todos podemos germinar, crescer, amadurecer na fé. Então, quando o Senhor nos plantou, Ele nos plantou como boa semente, aonde o Senhor faria de nós o crescimento e o amadurecimento, a constância diante da fé, para que nós fôssemos ramos, para que essa árvore cresça e os ramos atinjam vários lugares, e onde muitos que estão lá fora possam fazer os seus ninhos, amém? Aí, continuando, ele fala do fermento, que havia uma mulher, porque tudo isso ele compara ao reino dos céus. Então, tudo isso está nas mãos do Senhor. Então, tudo que temos aqui está nas mãos de Deus, amém? E no controle dele. E aqui diz que havia um fermento, e aquela mulher fazia ali aquela massa. A massa cresceu. Então, para mim, né, e na minha revelação ali com o Senhor, eu entendo que fermento sou eu, você, a humanidade. A mulher seria Deus. A
A massa seria o mundo, né, aí fora, e os pães prontos é a transformação de cada um. Porque quando você coloca, né, as mulheres mais que sabem, faz um pão, a gente tem que mexer a massa. Por último, colocamos o fermento, esperamos crescer a massa, que é transformada em pães. E os pães são bons, amém? O pão é bom de comer. Então ali o Senhor me mostrava exatamente isso, que como uma semente plantada pela mão de Deus, né, o fermento colocado numa massa, ele inflama, ele inflaciona, ele cresce, ele se transforma. E hoje, irmãos, eu creio que das pequenas sementes criam-se muitas coisas. Das pequenas sementes vêm muitas palavras, vêm muitos os manifestares do Senhor aqui no mundo, e é isso que o Senhor tem falado comigo para dizer a vocês nessa manhã, que eu, você e muitas pessoas que ainda estão lá para serem pães, precisam ser alcançadas. Amém? E aqui, deixa eu ver onde que eu parei aqui, porque eu tenho que fazer um rascunho, sabe? Senão não consigo. O Senhor também me mostra que muitas pessoas estão no nosso meio, assim como o pastor falou deste pastor, que estão aqui procurando se engrandecer. Muitos estão esperando aparecer através da mídia social, através dos seguidores, mas o Senhor me falou que essa semente boa não é através disso. Que essa semente boa tem que ter testemunho para que possa transformar outras vidas. Não é porque você tem 1000 seguidores, porque você tem 2, 3 mil, não é porque você está lá na rede social, não é porque você está pregando a palavra de maneira carnal, vamos dizer assim, que você vai alcançar vidas para manifestar o reino dos céus. O Senhor me diz que quando Ele me chamou e te chamou, Ele quer pessoas comprometidas. Ele quer pessoas constantes na fé. Ele quer pessoas com experiências junto dEle. Então, eu penso que quando o louvor está ali em cima, não é o ápice ministerial. Quando um pastor está aqui, não é um ápice ministerial. Porque nós todos, diante de... Eu vi esses dias uma pesquisa, esses dias não, já foi o ano passado, que diz que no Instituto do Peter Wagner, conhece, pastor? É um instituto que forma líderes. Então, ali naquele instituto formou-se uma pesquisa que 5% das pessoas que entram na igreja conseguem alcançar o púlpito. E que 95% as pessoas não alcançam o púlpito. Mas esses 95% para Deus são boas sementes. E são lançadas para manifestar o reino. E hoje, através daquela placa que foi colocada, e o Senhor me trouxe essa placa, todo mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos 5% que vem para o púlpito. Não é os 5% que está aqui, porque o Senhor fala de adoração, e adoração dentro do seu trabalho. Adoração dentro da sua escola. Seu testemunho tem que estar lá fora. Não aqui dentro. O seu testemunho tem que sair daquela porta para pregar a quem não está sabendo lá fora. Porque aqui dentro tem os 5%. Mas e lá fora que não tem nada? E os 95% do que está aqui, que não vão alcançar o púlpito, mas pode alcançar muito mais pessoas estando lá fora? Amém? Então o Senhor me mostra que nós somos boas sementes para alcançar o mundo. Amém? E aqui também o Senhor me mostra assim, e eu fui ali meditando na palavra durante esses dias, e o pastor me falou que eu viria pregar, já tem uns 15 dias, né, pastor? Que seria hoje, e eu vim assim, batendo nessa tecla forte de semente, o Senhor me mostrava semente, e eu entendo que nós todos somos catalisadores do poder de Deus.
né? E eu fui saber assim, porque eu leio essa palavra de expansão há muito tempo. Eu sempre acreditei numa pregação fora da igreja. Eu sempre acreditei no meu testemunho fora da igreja. Eu sempre acreditei que mesmo eu estando lá fora, eu posso converter vidas através da minha vida. Que através do meu ser eu posso mudar pessoas. Então, se eu estiver no Senhor, se eu me parecer com Jesus, se eu levar o caráter de Cristo, algumas vezes assim já aconteceu com vocês de falar assim, nossa, você acabou de conhecer alguém e a pessoa fala assim, nossa, você parece com a sua mãe, ou você parece com o seu pai, nossa, você é a cara da sua mãe. E que tal assim aquela pessoa que chega e fala assim para você, nossa, eu falo com você, eu sinto uma paz. Nossa, eu falo com você, não sei, parece que alguma coisa assim em você é diferente. Alguém? Ah, eu não sei, mas eu olho para você, eu sinto uma luz. As pessoas não sabem o que é. É Cristo em nós, amém? É Cristo em nós, nós carregamos o Cristo. E muitas vezes nós estamos tão filhos, nós estamos tão constantes, tão na presença do Senhor, que as pessoas enxergam o próprio Cristo em nós. Então é isso que nós devemos ser lá fora. Nós devemos ser carregar o próprio Cristo em nós, para que as pessoas possam sentir algo diferente em nós. Porque somos boas sementes. E boas sementes germinam coisas boas. Amém? E aqui, quando você está pronto, você é um catalisador. Eu fui investigar o que seria um catalisador, né? Eu queria saber o que era um catalisador. Até marquei aqui separado. Na química, o catalisador é uma substância que altera a velocidade de uma reação sem ser consumido durante o processo. Aí eu fiquei... acelera a velocidade sem ser alterado e que sem ser consumido durante o processo. A semente tem um processo. A semente, ela não nasce pronta. A semente, ela é germinada, ela é aguada, aí ela vai crescer, aí ela vai dar frutos, aí ela vai dar de comer para alguém. Então, esse processo que nós passamos não é fácil. Não é fácil. O processo de chegar a estar pronto para falar do amor de Cristo, para ser luz lá fora, para ser aquilo que ninguém sabe o que está acontecendo, para ser a paz que ela não entende. Você tem que passar pelo processo. E muitas vezes o processo requer de você constância. Constância na palavra, constância na Bíblia. E o Senhor diz, seguir e prosseguir e me conhecer. Medita na lei dia e noite. Ore sem cessar. O Senhor nos ensina isso, para que nós possamos atravessar esse processo e chegarmos aonde a semente deve ser, dar de comer àqueles que têm fome. Através de nós, Cristo em nós, dá de comer àquele que está lá fora e que tem fome. Amém? A grande verdade, gente, é que o mundo, ele só tem voz onde a igreja se cala. Eu ouvi isso e eu achei muito interessante. Que o mundo lá fora, ele só tem voz e ele só cresce do jeito que está crescendo agora com essa informação, porque a igreja está calada. Nós devemos devolver a igreja para o mundo. A igreja nasceu lá fora com Jesus. Jesus pregava lá fora para o mundo. Jesus pregava sentado na montanha. Jesus pregava sentado lá no barco no meio do mar. Todos ouviam. Não tinha esse é crente, esse não é crente. É para todos.
As boas sementes, ela germina e frutifica em todos nós. Não tem aquele ai ruinzinho, ai aquele está vivendo no lado escuro, aquele é lugar santo, mas aquele ali não dá para chegar nele porque ele está lá no meio do tráfico. Para Jesus é tudo boas sementes. Amém? Então, irmãos, a gente tem que ter posicionamento. Nós devemos levar essa paz para o mundo, né? E muitas vezes nós mesmos, diante de tantas situações, diante de tantas circunstâncias, nós esmorecemos muitas vezes. Nós queremos, o inimigo quer nos parar. Essa semana mesmo eu tive um episódio aí na minha saúde de pressão alta. Eu tive pressão alta quando eu tive a Heloísa, 12 anos atrás. Eu cuidei, eu tratei e eu fiquei 10 anos sem tomar medicação. E essa semana, eu sem mais nem porquê, fui pegar o feridor de pressão e coloquei no meu braço e mostrou que eu estava com a pressão 18/10. E eu falei, nossa, eu não estou sentindo nada. E eu não estava sentindo nada, eu estava super bem trabalhando. Mas eu tenho uma colega de trabalho que ela tem a pressão, né, ela é hipertensa, e ela estava medindo a dela e eu medi a minha. Resolvi medir, né, eu feri a pressão. E deu 18/10, eu fiquei mais nervosa, aí que minha pressão subiu, foi para 20, gente. E eu falei, Senhor, que é isso? Porque um dia, no meu quarto, eu pedi para Deus que eu não queria ficar tomando remédio o resto da vida para pressão. E eu senti o mover do Espírito Santo, eu senti a presença do Espírito Santo no meu quarto, e eu senti que o Senhor estava me tocando. E a partir dali eu não tomei mais medicação, e sempre que eu feria a pressão, estava 12/8. Só que essa semana ela resolveu manifestar. E eu repreendi, claro, porque eu conheço da palavra e eu sei que a gente não deve aceitar tudo, mas a gente deve cuidar. E eu fui cuidar, e eu estou cuidando. Mas eu estou me sentindo muito mal desde quinta-feira para cá. Muito mal, com episódios assim estranhos no meu corpo, coisas esquisitas. Só que o meu médico é só quarta-feira, até lá eu fico na fé. Amém? Então assim, eu digo para vocês que nós precisamos crer nesse Senhor, porque o inimigo, ele quer nos parar. O inimigo não queria que eu estivesse aqui hoje. O inimigo colocou medo em mim, ele colocou aflição. Ontem, 10h30, eu estava pedindo oração para o grupo de intercessão, porque eu estava passando mal. E eu falei, como que eu vou estar lá amanhã, Senhor? E passando mal. E hoje de manhã eu levantei, já tomei o remédio. Eu falei, Senhor, vai na minha frente. Se o Senhor não for, nem preciso estar lá. O Senhor que vai falar com o teu povo, não sou eu. O Senhor que tem a palavra, o Senhor que tem a bênção. Né? E eu estou aqui, graças a Deus. Glória a Jesus, amém? Então, irmãos, eu também tenho mais uma passagem aqui que nós devemos, assim como sementes, e eu gostaria que vocês abrissem Isaías 54, no capítulo 54, no versículo 1. Amém? No capítulo 54, versículo 1, vamos ler até o 3. Cante, mulher estéril que nunca teve filho. Enche o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para as tuas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Amém? Até aqui.
Essa palavra, quando eu li, irmãos, assim, ela me encheu de esperança, sabe? Ela me encheu de vontade. Ela me encheu, assim, de desejo de cantar. Eu tenho filhos, mas eu não vejo essa palavra como filhos físicos. Eu vejo essa palavra como algo de Deus, no pensar de Deus, no sobrenatural de Deus. E eu penso que essa palavra, cante mulher estéril que nunca teve filhos, nada mais é do que eu, você e muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, que precisa de um romper, que precisa estar à frente daquilo que já está pronto, cantar sem ver o que está acontecendo, porque ela é estéril, amém? Ela leva a esterilidade, está escrito aqui, ó, cante, mulher estéril. E depois o Senhor ainda nos diz, encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Então assim, eu vejo que o Senhor está querendo que nós vamos antecipar o processo natural, né, que seria de maneira sobrenatural, porque quando você crê, quando você tem fé e quando você rompe em fé, o que acontece é que Deus faz as coisas, parece que no sobrenatural dele, deixa de ser natural, vem antes do tempo, vem para nós, porque nós cremos, nós estamos crendo na palavra dele, nós estamos indo, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor está nos dando para fazer, sem pensar se vai dar certo ou não. O Senhor já mandou fazer. O Senhor já mandou ir. Ele falou, ide. E nós estamos aqui, ó, esperando chegar no ápice ministerial, esperando chegar nos púlpitos, esperando chegar na plataforma. Não, irmãos, não precisa. O Senhor quer a boa semente plantada lá fora. Aqui a gente só vem nos alimentar, amém? A gente só está aqui para nos alimentar dia após dia, dia após dia. É ótimo estar na casa do Senhor, é bênção estar na casa do Senhor. Nós crescemos na casa do Senhor, nós aprendemos aqui na casa do Senhor. Mas o nosso ministério, o nosso chamado é o ID. Para cada um de nós, para cada boa semente, o Senhor quer te chamar para ir para fora e cantar, porque aqui é que Ele vai te dar os filhos, aqui é que Ele vai te dar as bênçãos do que você está fazendo para o seu próximo, amém? E eu gostaria aqui de falar para vocês mais uma coisa que o Senhor foi me trazendo assim. Quando nós cremos nisso, irmãos, é como se nós, vamos assim imaginar que, aqui na igreja, por exemplo, acabou o louvor, uma pessoa, sem o pedido, né, do ministro ali de louvor, uma pessoa bate palma, até sem querer, ela está tão emocionada, ela bate palma, todos batem palma. Naquela pegadinha lá que a gente vê às vezes na TV, que passa uma pessoa assim gritando, desesperada, logo passa perto de um ponto de ônibus, não é? E aí vem um monte de gente atrás gritando sem nem saber por quê. Esses exemplos é o que o Senhor me trouxe sobre eu e você. Nós devemos ser essa inflamação lá fora, esse pilar inflamado lá fora, sabe? Seremos pilares inflamáveis. Que quando nós falamos algo do Senhor, e é isso que eu creio, é isso que eu quero, quando eu falar algo do Senhor, que eu fale e venha muita gente comigo para ouvir e falar também. Que muitas boas sementes se germinem a hora que eu falar. Que muitas boas sementes façam a vontade de estar com o Senhor. E o Senhor tem nos chamado nesse tempo para isso. O Senhor tem me mostrado, e na quinta-feira que eu estive aqui, não sei quem esteve, viu o mover aqui do Espírito Santo, né? Foi uma bênção, mas eu estava ali na intercessão e eu vi um jarro de cântaro. Aqueles, como fala na Bíblia, né? O cântaro. E eu mesma, assim, peguei assim como se eu estivesse virando ele. Porque eu vi esse cântaro. E ali saía águas cristalinas. E como eu vi aquele momento,
aqui na igreja, eu já estava estudando sobre as sementes. Eu creio que não só aqui dentro, mas em outras igrejas, em outras maneiras que estão buscando o Senhor de verdade, essa água fresca está pronta para poder te aguar e fazer germinar em nós aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem pedido, para que possa alcançar muitas vidas lá fora. Que ao manifestar dos filhos de Deus, num Deus do impossível. Porque nós podemos colocar a placa, mas se não tiver ação, não adianta. A pessoa vai ler e não vai entender. Então o Senhor hoje diz para você, você crê naquela palavra? Que você é a manifestação na terra de Deus? Que você carrega o reino dos céus? Que você é a boa semente plantada? Então você precisa manifestar. Amém? Então, aqui, irmãos, eu também ouvi uma pregação, um certo tempo atrás, que vem muito a esse favor, que fala que todo grito, toda obra, todo grito coletivo, ele é formado através de um grito individual. São palavras que me marcam muito, sabe? Então eu guardo isso no meu coração. Que quando existe uma coletividade, existe uma pessoa que foi tocada primeiro. Que essa pessoa seja eu e seja você. Para que alcance o coletivo. Para que nós possamos fazer a obra do Senhor lá fora. Amém? E diante do que está acontecendo agora, que está sendo para mim, no meu entendimento, no que eu vejo, uma esterilidade do processo de Deus. Daquilo que é como se não que Deus esteja trazendo uma esterilidade ao mundo, não. Deus permite algumas coisas e não é de hoje, através do como é que é eu até marquei aqui, deixa eu ver onde está. Aedes aegypti, HN1, coronavírus e muitas outras enfermidades que vêm para nos parar. Para parar o povo de Deus. Aquilo que o pastor falou, nada mais é do que uma manifestação contrária. Você tem que ter medo, você tem que se precaver. A gente tem que se precaver, a gente tem que se cuidar. A gente deve sim olhar isso muito seriamente. Mas nós somos os mensageiros da paz. Nós somos os mensageiros do amor de Cristo. Nós é que vamos fazer a diferença. Então, quando eu vejo aqui, cante mulher estéril que nunca teve filhos, limpe o terreno para as suas tendas, amplie as suas tendas. Eu vejo um Deus falando comigo que eu tenho muito ainda que percorrer, que eu tenho muito ainda que alcançar, que eu tenho muito ainda para fazer, que a minha tenda é a minha cobertura, é meu Deus. Ele está sobre mim, Ele quer ampliar, eu vejo que Ele quer ampliar essa cobertura. Não é só para mim, não é só para o pastor Alexandre, não é só para o pastor Daniel, Ele quer ampliar, Ele quer pegar você, para fazer a obra dele. Eu vejo que o romper da fé, o romper de crer naquilo que já foi feito, é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer nós aqui estagnados, com medo do que está acontecendo. Quando eu vejo aqui, eu marco algumas coisas, por isso que eu fico aqui olhando, porque eu não quero deixar de falar para vocês que nós não lutamos pela vitória. Amém, irmãos? Nós não devemos lutar pela vitória. Nós vamos lutar a partir da vitória que o Senhor já nos deu. É diferente você lutar para alcançar a vitória. É diferente de você lutar pela vitória que você já tem. Você tem que se posicionar e ir lá e acontecer. Eu vejo isso de ontem para hoje. Eu falei, Senhor, eu vou, porque o Senhor está me falando que eu tenho que lutar. Eu já tenho a vitória do Senhor. A minha fé me curou. Eu creio no Deus que eu sirvo. Senão, para que eu estaria aqui? Né? Então, assim, em nome de Jesus, irmãos,
Que nós possamos ser esse romper sem ver. Que nós possamos ir sem que as circunstâncias estejam a nosso favor. Sem que nada esteja a nosso favor. Eu tenho um projeto, o pastor está sabendo, né? Algumas pessoas sabem. E eu vejo assim esse romper, porque eu tenho isso na minha cabeça há 2 anos já, 2 anos e pouco que eu quero fazer isso. E eu comecei. E faz uns 2 meses atrás eu comecei. E por um certo tempo desse processo de 2 meses, muitas vezes eu quis parar. Falei, isso não vai dar em nada mesmo, eu não vou conseguir, esse povo não quer nada com nada, as pessoas estão brincando de ser cristão, eles acham que a vida é assim, diante das palavras contrárias, igual o pastor recebeu esses dias. Né? Mas nós devemos somente olhar para o foco, e o foco é Cristo Jesus. Eu não preciso aparecer, o que precisa aparecer é para a glória do Senhor, amém? Quem tem que ser glorificado é Jesus Cristo, aleluia? Então eu creio que diante da oportunidade de manifestação que nós temos hoje, nós temos agora, que a manifestação dos filhos do Deus do impossível é para agora. Então a semente já está aí. O Senhor já está aguando você com água fresca. Você já está preparado. A sua constância deve ser real, amém? Na fé e na presença de Deus. Em buscar e prosseguir a buscar o conhecimento em Deus. A ter sempre a oração sem cessar. A oração que não para. E a partir daí, a vitória você já tem. É só você colocar em prática aquilo que Deus vai te dar. E o Senhor tem para cada um de nós um chamado. Seja em qual área for. O meu projeto é para os solteiros, separados, divorciados e viúvos, tá? Quem for, quem quiser, vem falar comigo depois. E se conhecer alguém também, que seja nessa situação, que seja com mais de 35 anos. Amém? Então, o Senhor me deu esse projeto, não é um ministério, é um projeto, porque eu conversava com muitas pessoas da minha idade que estão muito solitárias. São pessoas que já casaram, já tiveram seus filhos. Os filhos estão hoje casados, estão fora de casa. Muitas vezes não têm uma parceira, uma esposa ou um marido. Então se sentem solitárias. E muitas pessoas, não são poucas que eu converso, estão em depressão, estão angustiadas, estão assim, achando que a vida acabou. E eu vejo isso até assim, muito perto de mim. Tem uma pessoa da minha família, né, que está muito perto de mim, que eu vejo a depressão querendo entrar nele, mas ele é uma pessoa que não tem Cristo. Mas as pessoas com quem eu falo do projeto são todas cristãs. São todas pessoas que conhecem Jesus. E são pessoas que estão se perdendo porque estão terminando a fé, acha que não tem mais por que viver, porque perdeu o amado ou amado, porque não tem mais por que estar aqui, sabe? Porque não tem chamado, porque não faz nada dentro da igreja. Então está assim, se parando. E o Senhor me chamou para fazer com que essas pessoas conheçam outras pessoas e se faça uma amizade. E o nosso primeiro encontro foi muito bacana, foram poucas pessoas, porque é difícil, né, organizar num dia que dê para todos. Mas hoje o grupo já tem quase 80 pessoas e está crescendo e vai crescer, eu creio, porque eu sou uma boa semente que o Senhor plantou. Eu creio nessa palavra que o Senhor me deu. E nós todos temos algo que precisamos colocar em prática hoje. Amém? E para a gente finalizar aqui, que eu não sei nem que hora são, 11. Tá bom já, né? Então, a gente pode já tocar os tamborins antes do mar se abrir. Toque os tamborins antes do mar se abrir, porque a vitória já é nossa. Nós temos um rei vitorioso, nós cantamos, né? Um rei vencedor.
E nós somos vencedores também, porque nós temos esse rei. Amém? E aqui, para a gente finalizar, eu quero que vocês abram a palavra em Lucas 17. Lucas 17, capítulo 17, no versículo 20 e 21. 17, 20 e 21. Amém? Glória a Jesus. A palavra do Senhor assim nos diz: questionado pelos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não se baseia no calendário, nem quando alguém disser, veja aqui, ou está lá. Sabem por quê? Porque o reino de Deus já está entre vocês. Amém? Então o Senhor está pronto hoje para trazer água fresca sobre a sua vida. Nós somos sementes, nós somos a árvore com muitos ramos, nós somos os pilares inflamados, nós somos catalisadores do poder de Deus, nós temos testemunhos, mas não importa quem nós somos, tudo é para a glória do Senhor. Amém? Aleluia! Que o Senhor possa estar ministrando ainda no coração de vocês, através dessa palavra. Quem puder, leia Salmo 145, é uma palavra poderosa para nós, que estamos nessa vontade de Deus, nesse momento com o Senhor, amém? E assim, irmãos, eu entrego aqui essa palavra que Deus me deu, em nome de Jesus. Pastor Daniel. Amém.